nosso querido. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. A cura, todos os irmãos encontraram? Graças a Deus. Deus tocou para mim ler essa palavra. Eu vou ler e já falo com os irmãos. A cura do coxo. A cura do coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, entrando com eles no templo, andando, salteando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glória a Deus, irmão, pode sentar em nome de Jesus. Desde já é uma bênção eu estar conseguindo pregar hoje, porque até ontem eu estava tossindo muito, meus irmãos. Esse tempo está um pouco difícil para todos nós, né? Mas graças a Deus já é uma vitória, eu consegui pregar hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra Deus tocou no meu coração, que ela fala sobre um coxo. O que é um coxo? É um aleijado, meus irmãos. Aleijado, coxo. Coxo de nascença, louvado seja Deus. E eu, como eu disse, já falei para os irmãos, eu já fiquei 5 meses sem andar. Então eu vou tentar falar o testemunho do coxo e vou tentar falar o meu também. Vou falar o meu. Louvado seja Deus. Vou falar do testemunho do coxo de nascença. Eu não fui de nascença, mas eu na época caí com altura mais ou menos aqui. Eu pulei e eu vou contar para os irmãos. Vou começar na palavra e eu vou falar de mim também, do meu testemunho. Desde já, meus irmãos, se você voltar uma folha da Bíblia, no Atos 2, fala sobre a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Jesus preparou aqueles apóstolos, os 11 apóstolos que ficaram. Jesus preparou aqueles apóstolos para ser a igreja primitiva. E através daqueles apóstolos, meus irmãos, eles receberam, eles viram milagre com os olhos deles. Eles andaram com Jesus. Quando eles andavam com Jesus, eles não precisavam jejuar muito, nem jejuaram, eles estavam na proteção de Jesus. Eles estavam aprendendo com Jesus. Louvado seja Deus. Mas há poucos dias depois da descida do Espírito Santo, precisava acontecer o que aconteceu no Atos 2, poucos dias antes da cura desse paralítico, desse coxo. Os apóstolos precisavam, meus irmãos, do Espírito Santo, porque quando o crente era batizado no Espírito Santo, automaticamente ele recebe dom, automaticamente a fé dele é renovada, automaticamente ele está apto ou apta para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Esses apóstolos, como Pedro e João, foi um dos apóstolos que mais se destacaram nessa época, porque muitos milagres aconteciam através dos apóstolos. Milagres, cegos enxergando, surdo andando, paralítico andando, vários milagres, até morto ressuscitando. E aqui, meus irmãos, lembrando desse paralítico,
ser 2006, 2005. Estava eu trabalhava com transportadora. Nesse dia eu estava sem ajudante. Eu viajei, foi falado de trânsito hoje. Eu estava lá próximo do retorno de Jandira. Estava eu com a van, na época não estava com ajudante, que era uma entrega só, era o dia inteiro esperando aquele local. E eu era muito novo na época, tinha uma escada, eu pulei numa altura assim que eu quebrei meu pé em dois lugares. Meu dor terrível. É muito difícil uma pessoa se andar, meus irmãos. Eu andava pulando dentro de casa, sem poder trabalhar também. Ali eu, graças a Deus, não faltou nada para mim, porque meus pais, eles eram comerciantes, eles ganhavam bem, eles me ajudaram muito. Mas o sofrimento de ficar sem andar é terrível. E para completar, engessaram o meu pé errado. Esse pé direito meu, em vez de eles engessar assim, engessaram assim. Com 30 dias eu fui para aquele hospital, morava em Cumbica, fui para o Hermelino Matarazzo. Quando tiraram o gesso do meu pé estava assim. Assim. Para mim conseguir pôr o pé normal, eu tinha que dobrar o joelho. O pé ficou assim. E escureceu meu pé escureceu, inchou e ficou escuro. E ali me internaram, na verdade. Os médicos suspeitaram ter dado trombose no meu pé. Ali o médico me internou, fiquei 14 dias internado naquele hospital. Parece que era um ano mais, porque a internação era sofrido. E ali fizeram ultrassom na minha perna. Depois de 14 dias, não tinha problema no meu sangue. Ali o médico tentou me ajudar, mandou levantar a perna, e ali ele pegou no meu pé e fez assim, irmão. Fez assim, ó. E ali foi uma ajuda, que meu pé pelo menos endireitou, mas ainda estava quebrado, e me deram alta. Falaram, ó, o seu pé não quebrou, o seu pé ainda está quebrado, vai fazer fisioterapia. Não engessaram o meu pé, pois meu pé estava muito inchado, e a perna muito inchada, e escuro aí. Tentei fazer fisioterapia. No dia de fazer a fisioterapia, que eu pude me levar, não pôde dirigir. E aí eu fiquei sem fazer. E ali, meus irmãos, eu ouvi uma pregação em casa, naquela época que se falava internet, ouvindo nas rádios, né, meus irmãos? E ali eu escutei pela madrugada o nome de Deus, que ele já partiu com o Senhor. Eu escutei, assim, eu sei que ele criticou muitas igrejas, que ele chamava um pouco a igreja dele, né? Inclusive a nossa igreja ele já criticou muito. Eu vi o missionário Davi Miranda falando na rádio. Eu sei que ele teve essa falha, que ele criticava as igrejas. Mas vamos falar que ele era um homem de muita fé, né? E ali na rádio ele estava falando assim: olha, você que tem sua bênção aí para você receber, Deus pode te entregar no ano, dependendo da tua bênção, ele te entrega no mês, dependendo, ele te entrega numa semana, ou ele pode te entregar num dia ou numa hora. Ele convidou para ir para a igreja. Meu pai, com certeza Deus queria me usar para salvar meu pai, assim como através de mim meu pai foi salvo. E ali meu pai, ele não acreditava em nenhum tipo de milagre. Ele falava que os pastores pagavam para as pessoas largar a muleta. Ele dizia que os pastores pagavam para ter alguma cura nas igrejas. E ali no outro dia, eu com aquela fé em todo o meu coração, eu quero falar para você: ouça as palavras de Deus, meus irmãos. Muitas das vezes, Deus fala de várias maneiras. E aí eu vou adiantar, porque eu quero entrar na palavra também no coxo. E aí, meus irmãos, foi 5 meses sem andar. 5 meses. E aí eu ouvi aquele chamado na rádio de madrugada. Ali parece que o missionário estava falando comigo. Eu estou falando
E eu saí de casa e falei, pai, mãe, se Deus me curar, eu vou contar meu testemunho inteiro, o Brasil inteiro ouvir. E assim aconteceu, meus irmãos. Deus colou meu pé dentro da igreja, meus irmãos. Dentro da igreja. Já saí andando depois de 5 meses. Andando igual uma criança. Uma pessoa que passa 5 meses sem andar, ele desaprende. Ele vai andando igual a criança engateando, meus irmãos. Meus irmãos, aqui essa palavra que eu falei, meu pé foi clareando, clareando, clareando. Hoje faz frio, muda de tempo, eu não sinto nada, porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito, meus irmãos. Se a bala do médico cola meu pé, talvez nesse dia de frio eu poderia sentir dor. Mas o que Deus faz quando Ele cola 100%, meus irmãos. Eu não sinto nada de mudança de tempo. Nada, nada. Porque o que Deus faz é perfeito. Meus amados irmãos, e também com certeza, no campo espiritual, quando Deus faz uma cura, você aprender a andar também. Quando Deus cura uma pessoa de cegueira, não é só para ele ver carnalmente, porque o mundo carnal passa. Se a gente viver 100 anos, 120 já é pouco. O mais importante é que a gente tenha frutos perante Deus, não é verdade? Porque não adianta colar o pé de uma pessoa e ele pisar seus pés em lugar que desagrada a Deus. Não adianta curar uma pessoa de cegueira se ele quer ver coisas que não agradam a Deus. Não adianta Deus pagar o UTI se ele ficar só e for fazer o erro também. Tem que ser para a glória de Deus. A nossa vida tem que glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Como foi pregado esse dia aqui sobre Jó. Jó perdeu tudo, meus irmãos. Perdeu a saúde, perdeu o filho, mas continuou glorificando a Deus. O Senhor acrescentou mais filho para Jó, o dobro do que Jó antes possuía, porque Jó vivia para a glória de Deus. Jó abria a boca para louvar a Deus. Jó vivia agradando a Deus. Louvado seja Deus. Porque na verdade muitas pessoas ele procura coisas materiais, ele procura riqueza, mas muitas das vezes muitos usam a riqueza para fazer o mal. Muitos às vezes querem algo material, mas se não for para glorificar a Deus, não adianta. Eu, graças a Deus, eu tenho outros testemunhos para contar, meus irmãos. Eu vou pedir para os irmãos terem paciência comigo, porque daqui para frente eu vou começar a contar umas bênçãos, os testemunhos que Deus já fez na minha vida. Então, meus irmãos, igual eu li a palavra sobre a cura do poço, na porta chamada Formosa. Meus irmãos, aquele avivamento que Deus entregou aos apóstolos era para glorificar o nome de Deus. Porque naquela época era muito religião, muitas pessoas estavam muito distantes de Deus. Muito distante, porque não foi fácil aos apóstolos. Depois desse fato, Pedro chegou a ser preso. Os apóstolos eram presos. Louvado seja Deus. Mas imagina, meus irmãos, na verdade, o testemunho daquele poço. Todos viam ele a vida toda sendo levado, sendo trazido, saltando e louvando a Deus, não é verdade? Aquele coxo, ele não era um convidado especial daquela época. Aquele coxo, ele precisava de uma moeda. Era o que bastava para ele. Você sabe o que Deus está mandando falar para a igreja? Aquilo que você sai do teu pensamento, aquilo que você não imagina, Deus tem muito mais preparado para o seu povo. Deus tem muito mais preparado para a sua igreja. Louvado seja Deus. Deus tem muito mais do que possamos imaginar. Porque aquele homem estendeu a mão para receber uma esmola. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que a presença de Deus, o milagre de Deus vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro, vale mais do que a
né? Mas aquela igreja da Porta Formosa precisava receber o avivamento de Deus. Aquela igreja precisava ver o milagre de Deus. Aquela igreja precisava ter testemunhos de Deus ali dentro daquela igreja. Glória a Deus. Porta Formosa. E ali aquele homem, através do milagre que o Senhor fez na vida dele, ele salvou vidas. Os testemunhos que temos na nossa vida é para salvar outros. As experiências que temos com Deus é para ensinar outros. Ali o apóstolo pegou pela mão e levantou. A Bíblia não diz que quando tem um que pega, você pega e levanta seu companheiro. Ali Pedro e João, além de profetizar, ainda pegou pelas mãos, levanta e anda. E ali ele saiu saltando. Olha, eu 5 meses sem andar. Comecei a andar engatinhando. Aquele homem, a cura foi tão maravilhosa que ele saiu saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? A presença de Deus é tão boa que a gente sai saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus. Eu falei no Pentecoste, meus irmãos. Os crentes foram batizados. Eu me lembro quando eu era novinho. Quando eu era novinho, os irmãos me chamavam para ir no meio do mato para orar. Tinha irmão que não dava dar tanto glória a Deus, que a minha língua não tentava tanta glória a Deus. E Deus muitas vezes não batiza assim. Deus muitas vezes não cura como as pessoas querem receber cura. Deus me batizou com o Espírito Santo um dia. Eu sem menos esperar. O que precisa para ser curado? É crer na palavra de Deus. É obedecer a Deus também. Um Deus me batizou louvando o grupo dos varões. Eu recebi uma carta e caí pelo chão. Aí, depois de poucos dias, o Senhor me renovou novamente. Porque as bênçãos de Deus é natural, meus irmãos. Tem pessoas que ele corre a rolar para ser curado. Não, precisa fé, está no seu coração para você ser curado. Precisa fé, está no seu coração para receber sua vitória. Precisa fé, entrar. O que Jesus falava? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que creem em Deus, louvado seja Deus, agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, igual eu estava falando do meu pai, ele foi outra pessoa que ele enviou andar. Naquele dia na oração, os obreiros estavam orando. Eu levantei a cadeira de roda e estava assim, ó. Eu abri o olho, peguei um olho para mim, anda! Aí comecei, devagarzinho. Agora esse moço ele já saiu pulando e saltando, meus irmãos. Foi uma bênção muito maravilhosa, meu irmão. Que nessa noite você saia saltando e alegrando aqui na presença de Deus. Glória a Deus. Essa noite, a presença de Deus, a força de Deus, salte no seu coração. Que você saia saltando de alegria. Esses tempos que nós estamos vivendo, nós vemos tantas pessoas tristes, né, meus irmãos? Pessoas de cabeça baixa. As pessoas difíceis, tem pessoas que é difícil até dar uma risada. É falta de Deus na vida dessas pessoas. Pessoas que se desesperam. A gente salva os irmãos como? A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Tem tantas pessoas que não têm paz no coração. Qualquer coisa ele se desespera. Qualquer coisa ele acha que o mundo está se acabando. Está faltando paz na humanidade. Está faltando a paz do Senhor em muitos corações. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor é que excede todo entendimento. Quando nós estamos em paz, nós cremos que Deus está cuidando de nós. Né? A pessoa diz que tem paz, ele sabe uma notícia, ele já quer se matar, que outros que querem se destruir, sair e fazer coisa errada. Não tem paz. Tem pessoas que ele entra na igreja no máximo, e de 1000 pessoas, ele dá 1000 paz do Senhor, ele sai ali na rua, se um falar alguma coisa, ele
nervoso, ele não tem paz. Ele briga com a mulher, briga com o cachorro, briga com qualquer. Ele está sem paz, está sem Deus. Porque quem tem Deus tem paz, tem amor. Os frutos do Espírito, na verdade. E eu fui falar com a tal missionária que tem aí, não é do nosso ministério, é outro. Eu fui falar dos frutos do Espírito para ela. Paz, mobilidade, bondade, fé, mansidão, liderança. Ela achou que eu estava brigando com ela já. Já tem crente que não quer nem ouvir a palavra, meus irmãos. Não é verdade? Louvado seja Deus. Tem crente que ele não aguenta certas palavras, meus irmãos. Ele não tem paz. Louvado seja Deus. E esses apóstolos, eles sofreram muito, meus irmãos. Eles sofreram porque eles eram apedrejados, eles eram presos, meus irmãos. Eles corriam muito risco, mas eles pregavam ousadia e unção. Nós precisamos melhorar cada dia, todos nós, lógico, mas precisamos ser dependentes de Deus. Verdade. Aquele que é dependente de Deus, ele está em paz, porque a sombra do Onipotente descansará. É assim que a palavra do Senhor fala. A sombra do Onipotente ainda cuida de nós. É crer. O que Deus está falando nessa palavra? Para a gente ser mais dependente de Deus. Quando a gente joelha, mas não está se humilhando para Deus. Deus gosta de quem está de joelho. Deus gosta de quem está chorando na presença dele. Deus quer ver coração contrito. Pessoas chorando, se rasgando. Pessoas até se humilhando do aleijado. Me dá uma esmola. Deus tinha muito mais para dar. Quantas pessoas às vezes procuram receber o algo? Deus tem muito maior para entregar para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração que Deus tem preparado para seu Glória a Deus. Deus tem preparado para o seu povo. Mas tudo que Deus prepara aqui, nada pode se comparar com a vida eterna. Glória a Deus. Nada pode se comparar. Porque o homem, a mulher, por mais inteligente que seja, ele não sabe como que é bom lá no céu. Ser humano nenhum sabe como é bom. Nenhum ser humano pode contemplar, por mais estudado que seja, por mais inteligente que seja, ele não sabe como o céu é gostoso. O ser humano não sabe. É muito maior do que possamos imaginar. Glória a Deus. As coisas de Deus nós não conseguimos imaginar. Tudo. Uns conseguem um pouquinho, mas Deus tem tudo muito mais para nos dar. Aleluia, Deus.